E o pastor Fabrício é um companheiro. E você vê, o que aconteceu hoje aqui foi algo assim extraordinário. Nós éramos amigos virtuais. Hoje já não somos mais amigos só virtuais, né? Nós somos amigos pessoais, porque conheci ele hoje, pela primeira vez, pude dar um abraço. E é por aí. Amém? Assim como outros aí também, que a gente só tinha um relacionamento virtual, né? E hoje eu conheci pessoalmente. Amém, queridos? E que o Senhor possa falar fortemente ao seu coração. Hey, bom dia. Amém. O Senhor está unindo os propósitos, né? O Senhor não está construindo uma grande denominação, Ele está construindo um povo. Aleluia. Te damos graça nessa manhã, Senhor. Te damos glória nessa manhã. Tu és santo, é digno de toda honra. Tudo que está sendo feito aqui é com o Senhor no centro. Tu és o centro de todas as coisas. E nós nos submetemos à Tua direção aqui nessa manhã. Nós estamos agora, Senhor, nos esvaziando de nós para ouvir a Tua voz, para se mover como o Senhor está se movendo, para entender o que o Senhor está fazendo, Pai. Assim nós cremos e vivenciamos isso juntos aqui como igreja. Senhor, isso não é normal, os pastores se unindo, as comunidades se unindo para um propósito. Nós sabemos, Pai, que isso não é comum em todos os lugares. Mas coube nessa manhã, Pai, o Senhor nos dá essa graça de estarmos juntos por uma região, por um propósito específico, pela nossa região de São Paulo, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, como dispenseiros do Senhor, como ministros do Senhor, para que essa cidade, para que essa região seja incendiada e transformada pela cultura do Teu reino, que seja cheia e transbordante da Tua presença, com Cristo como centro de todas as coisas. Nós Te louvamos, a graça, a presença do Senhor aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, aleluia. Amém, amados. Agradecemos aí a todos os envolvidos nesse propósito, pastor Fabiano que abriu a casa, os pastores do grupo. E nós estamos aqui com a galera de Cruzeiro, né? Comigo aqui o Serginho, tá meu pai, o Mauro, o Robson, uns amigos pastores. E a gente está muito na expectativa do que Deus vai fazer nesse dia todo aqui. Amém? A gente tem visto e a gente crê que é um alinhamento diferente que Deus está fazendo nesse tempo. Sabe, eu vejo um termômetro profético como Eliseu, quando deitou e debruçou sobre aquele menino. Eliseu representava a voz profética. Aquele menino tinha morrido e Eliseu se debruça sobre ele. Se você estudar um pouquinho sobre aquilo ali, você vai ver um alinhamento. Eliseu estava em cima do menino, olho com olho, boca com boca, mãos com mãos, pés com pés. Eu creio que a voz profética quer nos alinhar, que o Senhor quer nos alinhar com Ele nesse tempo, para que a gente possa ver o que Ele está vendo, falar o que Ele está falando, nos mover aonde Ele está se movendo, pisar aonde Ele está pisando. O grande sentido dessa conferência para São Paulo, querido, é um movimento de precisão. Não é mais onda de moveres, e não, é um movimento preciso, pontual. Porque foi-se o tempo na cultura gospel onde os moveres novos que apareciam levavam uma geração. Nós estamos entendendo que não nos movemos por mover, mas sim pelo que cremos. Não é mais movimentos que estão nos segurando e nos levando. Nós estamos querendo ouvir a voz do Pai. É uma geração madura, querido. Uma das coisas que tem que ser trabalhado é a maturidade na casa de Deus. E os 5 ministérios, eles nascem para isso, amém? Deus deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, para quê? Para que haja unidade da fé, edificação do corpo, para que cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo, ao varão perfeito, e não sejamos mais meninos. A organização da igreja e a identidade formada, ela destrói a imaturidade. Em Apocalipse capítulo 12, você vai ver lá uma mulher grávida dando à luz a um filho varão. Ela não estava dando à luz a um bebê, ela estava dando à luz a um filho formado. E quem estava esperando o varão nascer para destruí-lo? O dragão. Porque o maior inimigo do diabo é uma igreja madura. O maior inimigo do diabo não é uma
uma igreja aberta não é um ministério que se abriu, mas é uma igreja formada e madura. Por isso Paulo diz em Gálatas 4,19: eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. A palavra do Tiago foi muito pontual ao abrir essa conferência, porque ele trouxe a centralidade do Cristo. Amém? Eu me preocupo muito com uma ideologia que põe o nome de reino, mas que prega mais os seus feitos do que a Cristo. Cristo ainda é o centro de todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo subsiste nele e todas as coisas foram criadas por intermédio dele, para que ele tenha a primazia. Então, o Tiago ele trouxe esse Cristo como essência. Querido, quando Deus veio, a Bíblia não diz que tudo que você planta, você colhe. Ele plantou o filho e ele quer colher o filho. O que nós estamos plantando quando abrimos os nossos cultos? O que nós estamos plantando quando fazemos o nosso movimento? A essência de todas essas coisas ainda é plantar o Cristo. Eu queria tentar ser preciso no que Deus colocou no meu espírito sobre esse momento da igreja, porque é um momento de transição. Eu acredito que alguns de vocês estão vivendo a transição. Agora, querido, o grande reflexo da transição é saber sair, mas saber entrar. Tem muita gente que saiu de ministério junto, mas não conseguiu entrar junto no novo propósito. E o grande problema é quando a gente entra no novo com a mente velha. Quando Deus manda os espias à terra, 12, só 2 voltaram com a mentalidade renovada, e eles pisaram no propósito, Josué e Caleb, porque eles entravam no novo com uma mente nova. O grande problema, querido, é a gente não transicionar da forma correta. Porque quando a gente estava, o tempo era de desconstrução. Quem viveu esse tempo? Parece que a gente andava com uma marreta na mão. Parece que as nossas mensagens eram uma espada muito perigosa. Era um tempo, querido, mas nós estamos entendendo que Deus agora está construindo. E a mesma ferramenta que você usa para desconstruir não é a mesma que você usa para construir. Para desconstruir era uma picareta, para construir é uma colher de pedreiro, amém? Então, se você já quebrou essa vida religiosa, se você já transicionou, arranca essa espada da mão, pega uma colher de pedreiro, porque Deus está movendo um período de construção. Ele está movendo esse período. Então nós temos que entender. Agora, nós não podemos parar na metade. Uma coisa é viver Moisés, outra coisa é viver Josué. Moisés é aquele que te tira do Egito, Josué é aquele que te introduz no propósito. Às vezes nós estamos vivendo uma mentalidade que nós saímos do Egito, saímos da religião, saímos daquela vida, mas não estamos introduzindo aonde Deus quer. E nós precisamos entender o momento de entrar, amém? Até mesmo na nossa vida, quando eu me converti, eu comecei a pregar a palavra, eu só pregava o meu testemunho, que Deus me tirou das drogas, que Deus me livrou numa overdose, que eu fui muito louco, e isso e aquilo. Querido, chegou o tempo que eu parei de dar meu testemunho, porque antes eu falava da onde Deus me tirou, agora eu vou falar onde Ele está me colocando. Então nós precisamos entender o tempo de transição, para que nós possamos ver. O grande problema é quando Deus manda a gente morrer, e amém, eu creio que vocês aqui recebem o evangelho de morte, a gente já tem acompanhado, amém? O grão de trigo cai no chão, não morrer, não dá fruto, mas se morrer, produz muito fruto, amém? Mas o grande problema é morrer e não enterrar. Tem gente que morre e mumifica. Tem igreja que morreu e mumificou. Lázaro era uma representação de múmia quando foi morto, né? Agora, estuda o processo de mumificação judaica. Sabe como é que é o processo? Eu vi isso. A primeira coisa que eles fazem para mumificar, primeiro eu quero que você entenda, o que é mumificar? É manter em estado de conservação aquilo que já morreu. Pega isso no teu espírito. Manter em estado de conservação aquilo que já morreu. Está na hora de você enterrar o que já morreu na sua vida. E como que funcionava esse processo de mumificação? Por uma pinça pelas narinas, a primeira coisa que eles faziam era arrancar o cérebro. A igreja começa a mumificar quando ela vai perdendo a mentalidade de reino. A segunda coisa, eles abriam a lateral do corpo. Quando fala de corpo, a gente fala de igreja. E arrancavam os órgãos. A igreja mumificada perdeu a mentalidade de reino e está desfuncional nos seus ministérios.
Os órgãos representam o funcionamento. Agora, quando eu comecei a ler, o Senhor foi falando comigo. Sabe o único órgão que eles não arrancam na mumificação? O coração. Justo aquele que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Quem é uma igreja mumificada? Perdeu a mentalidade de reino, perdeu o funcionamento equilibrado dos dons e só se move pela alma. Querido, está na hora de separar a alma do espírito. Está na hora de fechar os olhos almáticos e abrir os olhos espirituais. Não dá mais tempo para perder, querido, com competições. Não dá mais tempo para perder com desilusões, com circunstâncias pequenas. Porque é tempo que o Cristo está sendo formado. O Senhor está apontando o tempo do fim. E nós não podemos ficar parados nas nossas emoções. O sentimentalismo precisa sair da casa de Deus. Deus não está levantando homens sentimentais, homens espirituais. Querido, a filha de Jairo representa uma geração que estava morta, ou aparentemente morta. E quando Jesus vem para ressuscitá-la, Jesus vem para levantá-la, quem estava lá dentro? Um monte de chorão. Porque eles eram pagos para chorar, carpideiras e os emocionais. Jesus chega com a família e com os discípulos e fala: sai os emocionais e entra os íntimos. A minha oração nos púlpitos do Brasil é que os emocionais saiam de cena, para que aqueles que têm o Cristo formado voltem a fluir. Amém. Porque eles estavam desesperados lá. Querido, Deus não pode fazer nada com você desesperado. E aí que mora o perigo no que se diz respeito a entrar. Nós estamos falando de reino. Querido, 1 Pedro 5,7 fala de ansiedade, lançando sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. O contexto é a ansiedade, amém? Mas no verso 8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como um leão. Ele não é o leão, ele ruge como. Agora, ali está falando do que? De ansiedade. Aí que está o problema. Quando a gente está ansioso pelos nossos feitos, a gente começa a ouvir rugidos que parecem de reino, mas não são. E é isso que eu queria alertar para essa manhã. Tem movimentos que parecem de reino, mas não são. Hoje o nome reino é famoso, querido. Está todo mundo falando de reino. Amém? Não temos problema, né, em usar o nome comunidade, church, como é a gente aqui, como é lá, movement. Agora, nós não podemos substituir o church, a comunidade, o movement, pelas células e outras coisas que um dia a gente criticou. Senão a gente vai montar um outro movimento e vamos falar: nós estamos certos. Amém? O grande problema, cara, é a gente desvirar, é a gente virar a mesa da religião, mas não desvirar para a comunhão do reino. Nós precisamos equilibrar muito, porque tem movimentos que parecem de reino, mas eles não são. E aí a gente fala: agora eu estou na liberdade, porque agora eu sou do reino. E Deus falou comigo: tem gente que não está livre, só está vivendo numa cela maior. Meu pai. Tem gente que está falando: eu sou livre agora no reino. Não, você não está livre, você está vivendo numa cela maior. A cela de uma ideologia que você criou. Não, querido, onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Agora, a liberdade, ela não é uma liberdade reverente, porque a gente não pode remover o antigo. A gente entra no novo, mas tem coisa que é irremovível. E aí tem uma galera que removeu tudo. Não tem mais pastor, não tem mais igreja, não tem mais dízimo, não tem mais isso, não tem mais aquilo. Nós somos agora do reino. Aí você olha: olha, eu sou do reino. Daqui a pouco eles olham: mas... E essas pessoas estão perdendo seus casamentos. E essas pessoas estão substituindo essências espirituais por obras. Essas pessoas estão suprindo débitos emocionais com orgulho de obra social. E eu falo com autoridade, porque eu amo isso. Eu vivo nas casas de recuperação, nas escolas, nos presídios. Querido, no meu casamento, eu convidei todos os moradores de rua da cidade para o meu casamento. Eu amo isso, mas o reino não se resume nos nossos feitos. Deus não quer saber o que você está fazendo, Ele quer saber se o Cristo está sendo formado dentro de você. Porque a geração de Caim
é a geração dos feitos. Nós temos dois paralelos, Caim e Abel. Caim foi rejeitado por Deus. Agora, você sabia que Caim era a geração que fazia? Caim fez cidades, Caim fez instrumentos, Caim fez as construções, as edificações, veio tudo de Caim. Você olha a geração de Caim e a geração de Abel, não fez nada. Enoque, Enos, Sete, aquela geração. Agora, qual é o problema? A geração de Caim fez, mas quando Deus foi contar a genealogia, Ele fala o nome da genealogia de Caim, mas não fala quantos anos eles produziram. Mas a geração de Abel, que não estava ligado nos feitos, mas estava com o Senhor, é contado a geração e é contado, fulano viveu 120 anos, que fulano que viveu tantos anos, que fulano que viveu tantos anos, porque o Deus não conta os seus feitos, Ele conta você. Nós precisamos entender isso. Enoque andou com Deus e foi levado. Aí procura na Bíblia, Enoque fez. O que Enoque montou? 5 igrejas, 3 casas de recuperação. Não, querido, Enoque andou com Deus. Entende esse equilíbrio? Eu amo obra, cara. A gente vive na nossa cidade, lá tem várias. A gente vai falar talvez no fórum. E a gente tem que fazer, porque as obras são manifestações da essência. Mas nós não podemos justificar um evangelho de reino em cima de obra. Aí entra a palavra pontual do Tiago, cara, você nem foi curado. E eu vou falar uma coisa que eu aprendi. Segura isso aí, amém? Às vezes o ID é esconderijo de gente mal resolvida. Às vezes, amém? Não generaliza não. Amém? Nós não estamos anulando os feitos, nós estamos equilibrando o propósito. Porque nada em nós não tem a ver conosco, tem a ver com a essência do Cristo em nós. Esse equilíbrio é muito importante para que a gente possa transicionar com maturidade. Uma das coisas que eu vejo que muitos perecem na transição, falta de convicção. Ah, nós vamos que vamos sair, vamos regaçar e vamos fazer. Beleza, legal. Aí quando a coisa começa a apertar, não, mas aí um começa a brigar com o outro, né? O grande perigo é a gente sair de um sistema e montar outro. Pela falta de convicção começa a ceder ao povo. Porque, querido, o evangelho genuíno do reino, ele esvazia a cadeira. Tem pastor aqui, não tem? Quem entende o que eu estou falando? Quem aqui perdeu membros quando entrou no propósito? Acontece. Então nós não podemos estar voltado, querido, a relevância de um ministério não se mede. Tem gente que vai visitar aqui, ô Fabiano, e vai medir se fica ou não pelo culto de domingo. Vamos ver o culto de domingo, se for legal eu vou ficar por aqui. Querido, não meça um ministério pelo culto de domingo. A relevância não é definida pelo culto de domingo. A relevância não é definida pela estrutura que construiu. A relevância não é definida pelo número de cadeiras e pessoas. O que define um propósito de relevância é se essas pessoas são aperfeiçoadas em Cristo e se esse ministério está influenciando a sociedade com a cultura do reino de Deus. Então, ainda que nós percamos pessoas, querido, Deus não trabalhou nunca com quantidade. Gideão vem com uma galera. Deus dá uma palavra, vocês vão destruir os midianitas. E Gideão fala, legal, Deus falou, eu venho com a galera. Aleluia. E vem a galera. Daqui a pouco Deus falou, muita gente. Porque senão eles vão se gloriar. Vão achar que foi a mão dele que fez. Tiram a galera. Aí de 20 e pouco ela ficou 10 mil. Aí Deus falou, tá muita gente ainda. Aí separou, põe a galera para beber água. E aqueles que beberam lambendo a água, assim, ó, sabe? Deus falou, esse aí, ó. Porque quem Deus está chamando não é quem tem uma espada na cintura, é quem está se relacionando com a água. Deus está chamando aqueles que estão se relacionando com a água. Traz a água para dentro. E sabe qual é o nome do filme? Os 300. Sobrou os 300 ali, amém? Então, convicção, não podemos perder convicção. Nós temos que passar o sofrimento, exercita o propósito. Paulo Adão sabe o que eu estou falando, que ele está vivendo no Peru. Só Deus sabe o que está no coração desse homem, cara. Só Deus sabe o que você é partir para uma terra e debaixo de uma palavra, mas depois você entrar em contato com a cultura, com o ambiente, com o dia a dia, com a rotina. Querido, tem muita gente que se diz livre, mas não consegue vencer a rotina. Expulsa Pombagira, expulsa Jezabel, briga com Mamon, mas não consegue vencer o Exu, rotina.
Não consegue lidar com a igreja, não consegue mais se afiar com ferro, desiste porque não tem convicção. Querido, o maior nível de convicção de Jesus foi quando ele estava no deserto sendo tentado pelo diabo, e ele foi pressionado, ele foi tentado, e ali é o maior momento de convicção bíblica que você vê Jesus estabelecendo. Porque convicção, guarda isso, só é convicção quando permanece no meio da pressão. Hey! Convicção só é convicção quando ela se mantém debaixo de pressão. Deus vai te espremer para ver a tua convicção. Não, mas agora eu abri um ministério do reino. Aí Deus fala, eu vou cortar o recurso um pouquinho. Ei, quem já passou por isso, hein? Eis aqui um que vos fala, querido. Porque antes do recurso eu tinha uma espada, depois eu peguei a colher de pedreiro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz isso com a gente. Amém? Então nós temos que ser convicto. 3 palavras, está aqui o pastor Anderson de Mogi. 3 palavras que Deus nos entregou na comunidade dele semana passada. Eu vejo que é para nós: convicção, compaixão e precisão. Guarda essas 3 chaves: convicção, compaixão e precisão. Isso vai nos mover com algumas coisas. Pessoas convictas que mantêm a compaixão. Porque hoje o nível de informação é muito grande. Todo mundo tem acesso à informação. Mano, vai lá, assiste meia dúzia de pregação do Luiz Hermínio, umas do Jackson, umas da galera, umas do Fábio e tal, né? Assiste a galera, pega o Fabiano, e aí assiste as pregações lá, e agora não, porque agora eu conheço o reino. O problema é quando você aumenta o nível de conhecimento, mas perde o quebrantamento. A gente começa a se encher de um orgulho de conhecimento, e a gente vai perdendo compaixão. Eu falo aqui, querido, com humildade, porque Deus me quebrou assim. Eu sempre comecei cuidando de morador de rua, aí casa de recuperação. E um dia eu estava adorando no ambiente, e estávamos tendo um movimento, e eu comecei a adorar. Queima em mim, Senhor, uma paixão. E eu comecei a chorar, porque eu via passar a carinha das pessoas que eu cuidava, sabe? Moradores em situação de rua, os meninos da casa, as famílias. Eu fiquei vendo a carinha deles assim, eu chorava. E Deus falou no meu espírito: você perdeu o amor genuíno pelas vidas. Agora que você está pegando o microfone, agora que você está fluindo, você perdeu essa essência. E eu... Às vezes Deus nos espreme para revelar, sabe? E as espremidas são necessárias, querido. O trigo está junto com o joio, não está? O trigo não está junto com o joio? Mas o que acontece se você amassar o trigo? Sai o quê? Sai pão. E se você amassar o joio? Sai veneno. Mas os dois são iguais e estão juntos. Sabe como é que Deus separa as coisas? Sabe como é que Deus vai separar algumas coisas? Ele amassa. Quem somos nós depois que somos amassados? Então atente para essas coisas, querido. Não ouça rugidos que parecem. Tem o evangelho do reino que usa na questão da prosperidade, cara. Tem a teologia da prosperidade camuflada de evangelho de reino. Quem conhece os países latinos, nós temos trabalhos aí nos países latinos, sabe o que eu estou falando. Muita da essência do evangelho de reino genuíno vem dos latinos, mas tem um lado que entrou na prosperidade. Então nós temos que tomar cuidado o que nós estamos fazendo. A essência do evangelho do reino não é o reino, é Cristo. Entende? Colossenses 1,16, todas as coisas nele, por ele, a convergência é nele. Escute, a convergência não é no reino, é no Cristo. Então se você tiver que ter uma palavra, pregue assim, ó: não é o reino de Cristo, é Cristo e o seu reino. Se você partir dessa ótica, você vai entender que não tem a ver com os movimentos, mas tem a ver com o cumprimento de uma palavra que Deus já estabeleceu no seu plano. Amém? Então nós precisamos nos mover. Então a igreja, hoje eu vejo que a igreja não está avançando para frente, ela está avançando para trás. E deve avançar para trás. Ela tem que avançar para trás. Para onde? Para a origem, para o Cristo. Não, porque nós vamos montar uma estratégia, nós vamos crescer, nós vamos avançar. Não, nós vamos retroceder. E às vezes, nós vamos retroceder não, nós vamos voltar. Guarda isso, às vezes voltar não é retroceder, é avançar na direção correta.
Nós temos que voltar para alguns princípios. Isso é construir no propósito correto, porque senão a gente não vai se amoldar ao que Deus está fazendo. A gente vai fazer um monte de movimento e vamos perder a dispensação correta. Como o odre. Deus fala, eu não posso pôr, nós estamos falando de novo de Deus, amém? Deus fala, eu não posso pôr vinho novo em odre velho, porque o odre velho é duro. Mas o odre novo, ele é o que? Flexível. E o que acontece com o odre flexível? Ele consegue receber o vinho novo, mas está um detalhe aí. A melhor coisa de você ser um odre novo e flexível é que quando o vinho vem, ele que te dá a forma que você vai ser. Se o vinho enche, o odre enche. Se o vinho sai, o odre esvazia. Ei, a obra é dele, querido. O molde é dele. Nós temos que nos amoldar à vontade dele. Por isso, muitas pessoas fazem as coisas, mas vão perdendo o seu casamento. Homens, pastores ministrando e a família se acabando. E é muito interessante, porque Deus, ele fala para Adão, primeiro ele forma Adão. Primeiro ele cria, depois ele forma. E quando ele forma, depois de formar, ele coloca Adão no Éden com a sua esposa, num paraíso. Ei, homem, você só vai viver um paraíso com a tua mulher se você deixar Deus te formar. E a palavra formar no hebraico é modelar conforme o molde dele. Amém? Eu não sei porque eu estou falando de casamento, meu Deus. Porque Deus está me levando para isso, não tem nada a ver com o script. No reino não tem script, Deus quebra tudo, o nosso script. Porque a mulher, o casamento é reflexo da igreja, querido. Em Efésios 5:31, esta é a razão pelo qual o homem deixará o seu pai e sua mãe. Está falando o quê? Cristo é a igreja. Casamento não é para suprir carência, é para cumprir propósito. Para cumprir um propósito em Cristo. E nós entendemos que o Deus é o cabeça de Cristo, Cristo do homem, o homem da igreja, como diz Coríntios. E a igreja que representa a noiva está querendo dominar. O evangelho do dominionismo do reino, nós vamos conquistar o mundo, assinado Pink e o cérebro. Não, querido, a igreja vai avançar, mas é o Cristo que governa. É o Cristo que governa. Mas nós vamos tomar, agora eu vou tratar casamento e igreja ao mesmo tempo. Por quê? Esses dias eu vi um documentário, meu pai do céu, as mulheres estão aí. Eu vi um documentário do Louva a Deus. Quem já viu esse inseto? Louva a Deus, não é o nome de crente? O Louva a Deus, nome de crente, cara. Aí eu estava vendo lá, Louva a Deus macho e a Louva a Deus fêmea. Aí eu assistindo, daqui a pouco, o Louva a Deus fêmea, quando acasala com o macho, o prazer, o acasalamento. Depois ela come a cabeça do macho. Eu falei, meu Deus, que inseto jezabélico. E Deus fala isso. E Deus falou comigo, assim é na minha igreja. Tem muita mulher que é louva a Deus na igreja, mas em casa come o governo do marido. E Deus falou, traz isso para a igreja, querido. É a igreja sendo a esposa, tendo prazer com o marido, acasalando com o marido, mas tomando o governo que é dele. Não, querido, nós não vamos ter um nome de quem governa, nós vamos estar com quem governa. É o nome dele que tem que ser exaltado. Se o meu povo se humilhar, orar e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, se o meu povo o quê? Eu deixei para ver se vocês iam completar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, não é o teu, o seu já era, cara. O nosso nome já foi, meu irmão. O povo é chamado pelo nome dele. Zacarias 14, contexto de tempo de fim. Ele fala, eu destruirei o nome dos ídolos. Deus, ele precisa acabar com o nosso nome. E nós não vamos levantar uma bandeira, porque ele já é Jeová Nissi, a nossa bandeira. Nós não precisamos de mais uma bandeira, nós precisamos erguer o Cristo. E esse é o perigo, querido. O que a gente fez, nós precisamos nos arrepender. O que a gente fez com a espada na mão, derrubando tanta coisa que precisa ser consertada. Começando por mim, aleluia. Sabe, porque quando a gente foi entrar no novo de Deus, Jericó representava a entrada na terra nova, amém?
E o que precisou fazer? Destruir o muro. Foi ou não foi? A muralha caiu. E a gente fala, nós destruímos a muralha da religiosidade, nós destruímos a muralha. Mas a essência da entrada no novo não foi destruir o muro, foi salvar a casa de Raabe. A essência foi salvar a casa de Raabe. Quem é essa? A genealogia de Cristo foi salva na entrada daquela nova geração. Então nós não estamos montando trabalho para destruir muro mais, nós estamos salvando Cristo que se perdeu dentro das igrejas. Essa é a essência. Aí está o muro caído, aí todo mundo, olha lá, né? O muro caiu, os líderes prostitutos. Eu sei, querido, essa pregação foi necessária e ela é necessária. Amém. Mas agora nós estamos entendendo a entrada. Eu também preguei muito isso. Os líderes cães, né? Que a gente já ouviu muito falar. E está lá o muro caído, esse negócio de sistema. Amém. E Raabe dizendo, salva eu. E Raabe dizendo, me salva. E tem um sinal que a gente se perdeu no meio disso tudo. O fio de escarlate vermelho que estava sinalizando o propósito novo de Deus. O Cristo lá sinalizado. E a gente batendo no muro. O muro já caiu, querido. Já acabou. Agora é hora de tomar o fio de escarlate. É hora de pegar esse fio. O muro caiu. Quem entende isso que eu estou falando? É como se Deus estivesse direcionando aqui. A briga acabou. Por favor, querido, vamos construir agora. Vamos entrar no novo, vamos construir. E tudo aponta para Cristo, querido. Abraão pregou Cristo, Jacó pregou Cristo, Isaac apontou para Cristo, Raabe apontou para Cristo, Ruth pregou Cristo, Davi é a figura de Cristo. E nós estamos pregando o quê? A Bíblia diz que os discípulos, Paulo dissertava na sua casa de manhã até a noite acerca do Cristo, Jesus e o seu reino. Cristo andou pregando o evangelho do reino. Amém. Então fala para o seu irmão aí, é tempo de construir agora. Eu tive uma visão quando eu estava em transição, que Deus mexeu muito comigo. Essa visão era um homem brigando com um urso. E o urso arranhando ele. E ele com a espada no urso. E o urso e daqui a pouco o urso levou uma espadada. E ele está todo machucado. E aí o urso foi embora. E o homem ainda estava lá, o urso já tinha ido embora. E o homem com a espada. E Deus falou assim, assim a minha igreja está vivendo na transição. O urso já foi embora. E eles estão espadando para tudo quanto é lado. É hora de guardar a espada e curar os curativos. Curar as feridas, querido. Amém. Deus está falando, eu vou curar você agora. A mensagem do Tiago conecta com isso. Eu preciso fazer em mim, eu preciso me curar. Eu preciso me limpar de tudo isso que eu vivi. Eu preciso me posicionar agora. Eu preciso guardar a espada, querido. O tempo de Neemias. É isso que nós vamos falar aqui rapidinho. Abre a sua Bíblia em Neemias, capítulo 1. Oh, Deus. Ei, Senhor. Obrigado, Pai. Tua presença está aqui nesse lugar. Shekantarabasuri alaraba shekantarabara. Antarabara shekantarabara. Tem uma coisa que se perdeu. O Senhor está trazendo na terra nova. Tinha um cacho de uva gigante, querido. Uva é simbologia da alegria. Sabe o que vai voltar nesse tempo? Para aqueles que transicionaram, para aqueles que sofreram com o sistema. Deus está colocando óleo numa mão e uva na outra. Azeite e alegria, unção e alegria. Coisas simples que não pode se perder. Nós vamos nos alegrar em se reunir de novo. Nós vamos nos alegrar com os movimentos de Deus para a nossa vida. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias, capítulo 1, verso 1. As palavras de Neemias diz assim: filho de Acalias, sucedeu que no mês de Kislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza que veio de Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Eu perguntei pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E eles disseram: o restante que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas com fogo. E sucedeu que, ouvindo
estas palavras, eu me assentei e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Querido, Neemias, ele representa um tempo de reconstrução. Vocês entenderam esse paralelo que nós falamos aqui? O tempo que foi desconstrução, e como Deus está se movendo em construção agora? Quem entendeu isso, amém? Se você analisar o cenário de Neemias, Neemias foi um agente do Senhor, para que houvesse uma transformação no povo judeu, nas seguintes linhas. Depois do livro de Neemias e Esdras, do movimento de Neemias e Esdras, houve uma restauração política, civil e religiosa na nação de Israel. Estudem o livro de Esdras e Neemias. Depois do movimento de Deus na vida deles, Israel se restaurou politicamente, civilmente, a civilização mudou, e religiosamente, espiritualmente falando. Quem entende isso que eu estou falando na nossa nação? O Brasil precisa de uma restauração civil. Olha como está a violência, olha como está o cidadão brasileiro. O Brasil necessita de uma restauração política. Nós estamos vendo os escândalos. E também uma restauração de ordem espiritual. E eu estou com esperança na igreja. Eu estou com muita esperança. Eu sinto, querido, que há uma esperança muito forte do que Deus vai fazer. Existem movimentos genuínos sendo levantados no Brasil. Por isso que eu estou falando, querido, a briga acabou, Deus está construindo agora. Neemias representou o tempo da construção, onde Deus começou a tocar a nação nessas 3 linhas. Querido, nós somos a igreja levantada pelo Senhor nessa nação, para que haja uma restauração política, social e espiritual. Há uma esperança muito forte do que Deus vai fazer. O povo não está mais se vendendo por barganha. Eu sei que ainda existe muita gente que está como massa de manobra gospel, mas tem uma geração se levantando, querido. Agora, é necessário que essa compreensão seja alinhada, porque não é só dizer que somos reis, nós vamos alinhar a compreensão. Preste atenção no que eu vou dizer. Mateus 13,19 diz: ouvindo alguém a palavra do reino e não compreendendo, vem quem? O maligno. A não compreensão do reino atrai o diabo. Ouvindo alguém a palavra do reino e não compreendendo, vem o maligno. Amém? Então, e essa palavra compreender fala de entender na sua essência e ao mesmo tempo de dar crédito à mensagem. Por isso que os movimentos agora são movimentos maduros. A gente não precisa sentir, a gente precisa entender. A gente precisa entender o propósito. Eu vejo cultos maduros, pessoas que estão desenvolvendo pelo conhecimento da verdade. Porque às vezes a gente fala, não, porque a verdade liberta. A verdade não liberta. Não, pastor, que heresia. Não é a verdade que liberta. Diz assim, ó: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta é o conhecimento da verdade. Porque conhecimento na sua essência da palavra também significa luz, e ignorância é trevas. A palavra trevas traz a etimologia ignorância. Então o diabo não é só o rei das trevas, ele é o rei da ignorância. E o que ele precisa fazer para destruir um povo não é tirar da igreja, é manter na ignorância. Mas quando a luz vem, o conhecimento de Cristo vem, nós começamos a partir para esse movimento de maturidade, de compreensão. A gente fez uma escola sobre manifestações, tempo do fim, o Cristo. Teve um pastor amigo nosso, o Marcos do Rio, ele pregou das 3 da tarde à meia-noite. E as pessoas estavam sedentas ouvindo aquela mensagem de atualização. Querido, tem pastores aqui, líderes aqui. É um movimento preciso. Talvez você tenha anos de igreja, mas Deus levantou até alguns meninos para atualizar você. Deus levantou pessoas, e não estou falando de meninos neófitos, estou falando de pessoas chaves. Querido, tem pessoas chaves sendo levantadas, porque Apolo, ele guarda isso, Apolo ele tinha eloquência e competência. A mensagem de Apolo, ela tinha eloquência e tinha competência, mas faltava coerência e convergência. Então Deus levanta Priscila e Áquila. Quem era Priscila e Áquila? Ninguém sabe. E Priscila e Áquila fala: Apolo, você é um cara precioso, mas você precisa ser atualizado.
E Apolo se submete a uma atualização. Isso é fantástico. A humildade de pastores hoje se submetendo a uma atualização. E a humildade daqueles que Deus levantou. Eu estava na Venezuela, querido. A gente estava ministrando num momento de crise para apóstolos e pastores de todo um estado da Venezuela. E eles ouvindo o que a gente tinha para falar. E Deus mostrando para mim: eu te tirei lá daquela overdose lá. Porque nessa hora você tem que dar uma lustradinha no retrovisor. Porque se o nosso conhecimento nos enche mais de orgulho do que de amor, a gente não sabe nada. Mas nós precisamos atualizar pela compreensão. Uma das coisas que Neemias traz, a gente não vai ler aqui, mas ele volta às escrituras. Esdras, quando reconstrói o templo, as escrituras são reabertas e os parâmetros das escrituras voltam para o povo. O povo quer a Bíblia de novo, aleluia. O povo quer a palavra, querido. O povo não vai se embriagar mais com uma mensagem de ego. O povo quer uma palavra sólida. Há muitas comunidades com morte na panela. Está lá os profetas fazendo uma comida e alguém joga um veneno na panela e gritam: morte na panela. E o profeta diz: busca farinha. Farinha representa alimento sólido. O que destrói a morte na panela não é movimento e não é competição, é palavra, é farinha. A farinha destrói a competição, a farinha destrói, querido. Hoje nós temos prazer em potencializar o que o outro carrega, isso é muito precioso. Porque quem não se submete, olha, se submeter a uma interdependência te protege, trazendo humildade para você. Não dá mais para ninguém ser intocável. Porque aquilo que você não vai fazer é força-tarefa de outro. E você precisa entender isso. É por isso que nós estamos reunidos aqui. Tem coisas que nossa comunidade não vai fazer, mas eu preciso me juntar com você que faz. É difícil a gente tirar do nosso. A primeira vez nós estávamos com a casa de recuperação, montando um galpão com um culto de famílias. E alguém veio para mim e falou assim: olha, pastor, eu vou te dar R$1.000 em piso para colocar aqui. Eu falei: glória a Deus, a gente estava pedindo piso. Mas você quer que fique para vocês ou você quer mandar para outro lugar? E o Espírito Santo me lembrou de uma casa de recuperação de Potim. Uma casa pentecostal de recuperação feminina. E Deus falou: dá o piso para eles. Nós pegamos o piso e levamos. Tem que ver a alegria deles quando receberam o piso. Porque a gente precisava piso para o culto, ele precisava piso dentro da casa. E nós demos o piso para eles. Um mês depois nós ganhamos o piso, tudo novo. Porque a bênção, ela corre atrás. A bênção corre, então ela não tem mão, ela tem pé. Põe essa bênção para correr, meu irmão. Põe essa coisa para correr, meu irmão. Aleluia, põe para correr. Deus só tem um motivo para te dar além do necessário: distribuir com outras pessoas. Só para isso. Agora Neemias me ensina algo, porque a Bíblia diz, nós lemos no verso 4, que quando ele viu a situação, a primeira coisa que ele fez foi orar e jejuar. Porque a intercessão é a terraplanagem da reconstrução. Por isso Deus está levantando movimentos de oração, casas de oração, torres de oração. Eu me lembro, a gente estava lá em Cruzeiro, estava lá o Luiz Hermínio, Júnior. O Júnior estava contando para nós uma experiência. Não sei se alguém de vocês ouviu ele falar sobre um menino dele de 5 anos, o Davi. Né, meu irmão? O Davi chegou um dia, falou: pai, eu ouvi vozes na escola. Aí o Júnior foi investigando, tipo que é um menino de 5 anos. Tipo, que vozes são essas? Como que era? Não, parecia muitas águas. Olha o menino falando. E o Júnior investigando, como foi? Aí daqui a pouco: peraí, papai, para. Essa voz que estava lá está falando comigo aqui agora. Então fala o que ele está dizendo. E ele profetizou por mais de 30 minutos. Ele começou a dizer: a igreja precisa orar. Se os pastores não se unirem, orar um menino de 5 anos, a igreja sucumbe. Mas se erguerem uma torre de oração, se eles começarem a orar,
o Pai do céu, o Jesus, o Deus do céu, vai abrir um portal, e a igreja vai entrar em algo que Deus está fazendo. Pensa na criança de 5 anos profetizando isso. E ele começou a dizer: e vocês vão à Europa, mas quando vocês chegarem à Europa, vão primeiro na Itália e na Alemanha. Olha isso, cara, o centro financeiro e o centro religioso da Europa. E ali por meia hora foi se profetizado, mas a essência da profecia é: eles precisam se unir para orar, porque a intercessão vai abrir um portal espiritual. Agora, intercessão, querido, não é só oração. Intercessão é posicionamento. Deus fala em Ezequiel 2, Ezequiel 8, 2 e 3: o Senhor me tomou pelos cabelos. Se fosse comigo, tinha que ser pela barba. Eu também, irmão. O Senhor me tomou pelos cabelos. Olha o que ele diz: e ele me colocou entre o céu e a terra. Isso é intercessão. Intercessão é um posicionamento entre céu e terra, trazendo uma intervenção espiritual. Então, eu preciso me posicionar. E Neemias, ele se posiciona assim. Por isso os movimentos de oração precisam sobrepor os movimentos de crítica. Chega de protesto sem proposta. E você precisa entender que a oração é mais poderosa que a crítica. A oração é mais poderosa do que o dedo apontado. Não, porque eu vivo o verdadeiro jejum, eu dou comida para o necessitado, eu dou comida para o pobre, eu cubro aquele do verdadeiro jejum. Também envolve tirar o dedo que acusa. Está lá em Isaías 58. Aleluia! Temos que orar e ir. Meu Pai. Deixa eu falar uma coisa. Veio aqui agora, fluiu um negócio aqui. Encolhe o dedo, estende a mão e dobra o joelho. Ou encolhe o dedo, estende a mão e dobra o joelho. É isso que Deus quer fazer, querido. Um movimento intercessório preciso. E aí, o que acontece? No capítulo 2, o rei vê Neemias triste. E por que o teu semblante está descaído? Aí Neemias fala: como eu poderia estar bem se a minha cidade está assolada? Neemias estava bem, não estava? Ele estava no copinho, servindo copinho, copeiro do rei. Neemias, vamos trazer para nós. Neemias tinha um cargo legal no propósito. Neemias já tinha uma posição estabelecida. Ele estava servindo o rei, mas ele começou a ficar angustiado, porque Deus nos move com angústias às vezes. Deixa eu te falar uma coisa: às vezes a inquietação e o descontentamento é a chave do progresso. Eu não vou me acomodar. Então esse movimento de reconstrução: primeiro, eu vou montar um propósito intercessório. Segundo, eu vou sair da zona de conforto. Eu preciso me mover. O evangelho é um evangelho em movimento. Água parada dá dengue. Faz pro seu irmão aí. Não, querido. Nós não. A Bíblia fala, esses dias eu dei uma palavra lá na igreja: a cisterna, o tanque de Betesda ou o rio de Ezequiel. Nós precisamos entender que os nossos ministérios não são mais tanque de Betesda, movendo água com um agito. Somos o rio de Ezequiel, que aonde corre cura, aonde vai ele cura. Nós não vamos mais ser um tanque de Betesda, nem uma cisterna, porque tanque e cisterna, eles também têm água. Olha, tem até oferta também, tem louvor, tanque e cisterna. Mas o problema, querido, é que esses são acumuladores de sujeira. Deus nos deu uma medida recalcada, sacudida aí. O copo transborda para dentro ou para fora? Alguém entendeu isso? Meu Pai. Nós vamos sair da zona de conforto. Não é os feitos, mas nós temos que fazer. Lá nós estamos entrando. Eu quero oferecer essa plataforma a vocês, amém? Nós estamos entrando nas escolas da região, públicas e particulares, e eu tenho visto um movimento sobrenatural nas escolas. Já faz anos, e a gente está dando treinamento nas igrejas. E como a gente faz? Passa tudo para a igreja fazer o trabalho com o nome dela. Não precisa levar o nosso nome, o nome de Cristo também, mas você entendeu o que eu quis dizer? Não precisa agregar o projeto com a gente quer preparar as cidades para fazer isso. A gente já está levando isso para várias cidades. Tivemos aqui em Osasco, porque a gente quer ver as escolas incendiadas pela glória de Deus.
Deus profetizou no Brasil um movimento nas escolas e nas universidades, queridos. Você vai ver nos campos das universidades a glória de Deus invadir. Você vai ver dentro das escolas a glória de Deus invadir. Nós precisamos sair de entregar copinho para o rei e começar a nos mover como igreja. Eu vi, querido, 265 adolescentes no pátio de uma escola, aquebrantados, e eu falando de prevenção, daqui a pouco ninguém escutando nada. E eu comecei a falar do que Deus fez. Deus criou um ambiente ali na escola, e daqui a pouco eles começaram a se quebrantar, os professores chorando, eles ficaram horas em quebrantamento. Eu fui embora para casa, a professora me fala no telefone: Fabrício, eu não sei o que houve aqui, algumas salas de aula pararam as aulas, e os jovens estão ajoelhados na classe, orando uns pelos outros. Um dos meninos alunos teve o pai assassinado, querido, e aquele mover que entrou na escola fez com que os jovens se unissem e clamassem a Deus por a vida daquele moço. Eu quero ver o meu sonho, cara, meu coração se estremece para ver a causa das escolas sendo tocada, porque, querido, o nosso Deus é precioso. Enquanto a ideologia de gênero quer entrar nas escolas, já foi aprovada a lei da Bíblia. Fica tranquilo. Fica tranquilo, Deus já está liberando em alguns lugares. Tem coisas por trás. Ah, meu pai, nosso Deus é maior que essas coisas. Eu vou contar uma experiência. Nós estávamos numa escola técnica, e aí fomos dar uma palestra de prevenção à droga. Mas a gente vai com a palestra, mas depois não entra lá mesmo, dá um testemunho ali já. Nós não vamos com um chavão de crente, mas nós vamos levar o Cristo dentro de nós. Mas o dia que nós chegamos lá, o organizador olhou para mim e falou assim: olha, eu já sei que vocês são cristãos. Tipo assim, eu já vi o que você fez no verão passado. E aqui não pode falar nada. Se entrar na religião aqui vai dar problema. Eu falei: e agora? Me intimidaram. Aí como é que a gente faz? Da palestra em duas etapas. Um dá a parte teórica de prevenção à droga, e o outro vem com a segunda parte, que é a hora de acessar o céu. É a hora do testemunho. Aí pastor Fábio, que é pastor, a gente lá na comunidade, ele veio e deu a parte teórica, e a parte segunda de acessar o céu ficou comigo. Só que eu estava intimidado. A hora que eu peguei o microfone, o irmão olhou assim para mim. Falei: meu pai. Aí peguei o microfone, querido, não falei nada. Eu falei 3 palavras, uma menina endemoniou no auditório. E aí ela meio que deu de que estava passando mal, mas eu vi que era manifestação. Eu olhei pro Fábio e dei uma piscadinha para ele entendeu. No que a menina deu um treco nela, todos os organizadores saíram para atender ela lá fora, e o Fábio foi. E ficou só eu e a plateia. Eu falei: vocês querem saber quem me tirou das drogas? Vocês querem saber? Tinha uma mãe com o seu joelho dobrado na sala de uma casa dizendo: Deus muda meu filho. Deus muda meu filho. Quando eles voltaram, os jovens estavam quebrantados no auditório, e o pastor Fábio dando aula de libertação para os professores. Deus sempre vai criar um cenário quando você se move nele. É Ele que faz o cenário. Eu vou liberar uma palavra aqui. É Ele que vai dar o recurso, é Ele que vai montar os projetos, é Ele que vai desenvolver o cenário, é Ele que vai criar as condições para que você desenvolva a vontade dEle nessas cidades. Ele só está dizendo: saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto. Para de assistir Jesus na água, pisa nesse mar. Anda por cima de Leviatã, querido. Anda por cima. Nós temos que nos mover com autoridade, com ousadia. Hebreus 10:19, tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos. E Neemias traz um movimento de precisão. E aí o rei fala: eu autorizo você. Oh, o rei autorizou! O rei autorizou, meu filho! O rei autorizou você, que moveu em intercessão e saiu da zona de conforto, trazendo Cristo. Ah, meu pai, quando o rei autoriza,
Querido, Deus está falando, você vai romper os grilhões do passado, você vai romper os resquícios de Jezabel, do outro ministério. Deus primeiro faz em você, Ele desamarra a corrente, e Ele vai autorizar você, Ele autoriza você. Eu sinto, Fabiano, que nesse dia, Deus vai liberar alguns desatares de autorização, porque isso aqui é mais do que púlpito, é relacionamento. Porque tirar a pedra para ressuscitar o Lázaro é unção, mas desatar o Lázaro é relacionamento. Tirar a pedra é mover, mas desatar o Lázaro é relacionamento. Por isso eu vou dar um conselho para nós pastores: vamos almoçar junto na mesa, vamos trocar uma ideia. A mesa vai curar, querido. A mesa vai salvar. Aqui tem gente precisando. O Senhor está ministrando meu espírito. Tem gente aqui que precisa de abraço, cara. Tem gente aqui que está afastado de paternidade, mas não aguenta mais ficar sozinho. Tem gente aqui que sabe, precisa de um calor, precisa de um relacionamento. Tem gente aqui que saiu, mas está mumificado, e Deus vai dizer: Lázaro, vem para fora, Lázaro. Vem para fora, Lázaro. Agora Lázaro, ele vem mumificado, ele vem em estado de conservação de algo que morreu. Tem gente que saiu do sistema como Lázaro, saiu mumificado, mas olha o que Jesus diz: agora desamarrai-o e deixai-o ir. Deus não vai só tirar você de um movimento, Deus vai desamarrar. Deus vai desamarrar. Cara, quem sente esse peso saindo? Então segura, o peso sai, mas a pressão não. Porque o peso te joga para baixo, a pressão te joga para cima. O peso te cansa, a pressão te amadurece. Então Deus vai aliviar o peso, mas vai manter a pressão. Amém? Então Neemias sai da zona de conforto. E aí o que é interessante, que Neemias, no capítulo 2, a Bíblia diz: ó, primeiro eu rondei a cidade e não falei nada para ninguém. Eu não falei nada para ninguém. O problema é a gente transicionar e querer um resultado de crescimento para mostrar para outro ministério que a gente deu certo. Olha o que a minha igreja está fazendo também, ó. Olha o que nós estamos fazendo, ó. Não, querido, eu vou ficar quieto. Um dos processos da ressurreição, do processo de Cristo, foi o sepultamento. O cristiano fala muito isso: se apartar da vista. Sepultar é apartar da vista. Desaparece. Então Neemias primeiro ele fica quieto, depois que ele vê o propósito, depois ele começa a liberar, a ministrar o propósito. É ele nos ensinando que no processo de reconstrução, o que eu faço é mais importante do que eu falo. O fazer não é tão importante quanto aquilo que eu sou. São 3 processos: antes de falar eu faço, e antes de fazer eu sou. Atos capítulo 1, verso 1: escrevo essas coisas ao Teófilo acerca de Jesus iria fazer e ensinar. Se você não faz, você não pode ensinar. Melhora isso, pastor. Não está na hora de apontar o que está errado, é hora de fazer o que é correto. Porque se a gente analisar, imagina esse ambiente todo escuro e tem uma sujeira no chão, alguém vê? Mas e se alguém acender a luz? Agora o problema é uma galera na escuridão falando: está sujo, está sujo, está sujo, mas ninguém acende a luz. É um movimento onde a gente vai focar no certo, empenhar os nossos esforços. E o que eles tinham lá com Neemias? A Bíblia diz que eles trabalhavam com uma espada numa mão e a ferramenta de trabalho na outra mão. Era um tempo de reconstrução, e eles estavam com a espada e com a ferramenta. Mas alguém usou a espada ali? Hã? Alguém usou a espada? A espadinha da religiosidade está guardada aqui, amém? Mas ninguém usou a espada. Eles usaram a ferramenta de trabalho, e alguns tocavam trombetas de tempo em tempo. É Deus falando que na reconstrução a minha espada está guardada para a hora certa, mas agora eu vou trabalhar e eu vou adorar. Eu vou tocar trombeta e eu vou pegar a colher. Eu vou trabalhar e eu vou adorar. Eu vou trabalhar e eu vou adorar. Eu não preciso. Mas e o sambalate? Nós temos que quebrar o sambalate no meio. E o Tobias, nós precisamos dar uma espadada no Tobias. Querido, Neemias não deu espadada no Tobias. Vem aqui e desce com a gente. O que Neemias fez? Você sabe como é que você destrói Tobias? Não é com espada, é só não descer para falar com ele.
As distrações vão desaparecer, querido. Não vamos mais, a igreja não vai ficar trabalhando por movimento que vai distrair. A gente só trabalha por fazer. E tem gente que fica o dia inteiro sugando o pastor, mas não quer mudança. Então, querido Tobias, você não desce para falar com ele. Continua caminhando no seu movimento. Ei, eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar para me distrair, porque foco é força, distração destrói. Nós não podemos nos distrair nesse tempo. Quando Deus foi destruir os midianitas, a Bíblia diz que eles mataram, o Gideão foi levantado para destruir o midianita como um só homem. Sabe o que é isso? Um movimento preciso. Meu, tem muita coisa que a gente vai ter que parar de fazer. E algumas não vamos parar, mas vamos desapegar. Amém? Desapega. Um dia Deus falou isso para mim: desapega que Ele te pega. Nós temos que quem aqui sente que precisa renovar algumas coisas? Eu sinto, eu estou sendo transicionado em algumas coisas que eu preciso deixar. Tem alguns movimentos que eu não posso deixar, tem lugares que eu não dá mais para pregar, querido. Eu amo viajar para ministrar, o Senhor me chamou a isso. Mas eu amo a vida da igreja, e tem gente que só quer que a gente vá lá para mover um agito, cara. Um dia um pastor me ligou e falou assim: não, pastor, quero que você venha aqui, nós vamos fazer um evento. Eu falei: querido, eu já fui aí nesse ano com vocês, a gente já trabalhou, e eu vi o cenário que não queria ver transformação. Eu falei: olha, eu vou aí de novo, mas eu não vou pregar. Eu vou sentar na mesa contigo, nós vamos passar o dia na mesa. Não, mas é que eu quero um movimento. Ah, entendi. Que é agito de águas. Então nós temos que botar precisão no que estamos fazendo. E às vezes o ministério, a ansiedade de crescer, a gente vai levantando líderes por necessidade. Eu apanhei com isso, nós lá. Somos em 3 pastores lá na equipe de governo: pastor Fábio, pastor João e eu. E a gente, nossa, o ministério está indo, a gente precisa levantar um líder aqui. A gente foi colocando pessoas por necessidade e a gente se deu mal. Porque tem pessoa que você dá mentoria, mas tem umas que precisam de discipulado. Então, ainda que tenha que parar alguma coisa, vamos trabalhar com precisão. Não vamos abrir projeto para fechar daqui a pouco. Não vamos fazer movimentos para mostrar e depois acabar os movimentos. Que nós entramos nas escolas há mais de 5 anos e até hoje a gente tem escola que a gente pastoreia, porque a gente decidiu permanecer. Muitos conseguem ser e ter, mas não conseguem manter, e esse é um erro terrível. Nós precisamos entender que homem de Deus não aparece, homem de Deus se manifesta, e não é importante é aquilo que nós vamos aparecer, mas é aquilo que vai permanecer disso tudo. Eu vou fazer uma pergunta para você, pastor: as coisas que você começou a fazer, o que será que vai se manter daqui a um ano? Ou será que nós vamos gastar cartucho, cara? Será que nós vamos mover e a gente fica desgastado? Pastor sabe do que eu estou falando, desgastes emocionais. E o diabo às vezes permite essas coisas para destruir a tua família. Aí pega aqueles que te liga toda madrugada. Aí pega aqueles que todo culto no meio quer endemoniar. Um dia tinha um pastor lá, e toda hora no meio da palavra aquele cara inventava um endemoniamento. E o pastor paciente. Mas é movimento, dando murro em ponto de faca. Não, irmão, para. Um dia os jovens da igreja ficaram injuriados. E falaram: aquele cara está de palhaçada, mano. Os jovens, você já viu os jovens, né? Por isso que a Bíblia diz que os jovens são aquele cara está de palhaçada, mano. E aí, num culto, o cara deu de endemoniar os jovens. O pastor foi parar o culto. Não, pastor, não precisa parar não, nós cuida aqui. Os 4 grudou nele e levou para a salinha. E ele lá, aí ele estava abaixado assim, o jovem aqui, ó, sabe, na tala aqui, ó. Sai, em nome, sair. Está na hora de dar um basta em coisa que não é mais para ficar. Está na hora de dar um basta em coisa que já é para parar. Aquele cara que te liga de madrugada toda hora, isso não, mas é o ofício da obra. Fala para ele: querido, você destruiu o teu casamento, agora você quer destruir o meu, né? Arrancar eu da cama com a minha esposa para ir... E pior que eu já fiz isso. Um dia o irmão me ligou: um demônio, foi eu e o João. Sabe o que era? Dor de barriga. Eu falei: safado. Quantas vezes, querido, eu amo fazer isso, mas tem hora que a gente tem que parar. Sabe como Deus me corrigiu com isso? Estou falando para pastores, amém? Sabe como Deus me corrigiu com isso? Eu fazia tudo, tudo que chamava eu fazia. Deus falou: você é um muletão.
Porque essas pessoas só ficam de pé porque você está com ela. Quando você sai, elas caem muleta. Ah, meu Pai, Deus não quer você como muleta. Ele quer você como um arco que lança a flecha embora. A madeira que Ele constrói em você não é para fazer muleta, é para construir um arco e enviar as flechas para o propósito. Um movimento de precisão. Eu preciso encerrar aqui. Eu nem sei que hora que eu nem sei mais nada. Mas eu sinto que nós vamos ter que dar uma entrada aqui, amém? Eu sinto que nós vamos ter que jogar algumas coisas fora nesse altar aqui hoje. Eu sinto que nós vamos ter que rasgar algumas coisas. Eu sinto que nós vamos ter que mudar algumas essências. Eu sinto que nós vamos ter que alinhar algumas precisões. Eu sinto que João Batista está preparando o caminho. Sabe o que ele fez? Ele aterrou o vale, nivelou o monte, tirou as pedras e alinhou o caminho. Sabe o que é aterrar o vale? Encher o que está vazio. Sabe o que é nivelar o monte? Cortar o que está sobrando. Sabe o que é tirar as pedras? Tirar as distrações e alinhar o caminho. Deus está fazendo isso. Ele vai fazer isso aqui com a gente hoje. Ele vai encher o que está vazio, mas vai cortar o que está sobrando e vai tirar as pedras de tropeço. E eu vou encerrar dizendo: Neemias então não se distrai. E olha o verso 15 do capítulo 6. O muro se acabou. O muro se acabou. Sabe por que acabou? Porque tudo que Deus começa, Ele termina, meu irmão. Agora o mais importante é que o povo reconheceu que por intervenção de Deus aquela obra foi feita. Ei, não foi você, não somos nós, a obra é feita por intervenção divina. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele. Deus vai equilibrar as nossas obras como igreja em São Paulo, amém? Deus, escuta isso, Deus vai trazer maturidade missional. Sabe o que é maturidade missional? Vai gerar pessoas que amam o órfão, amam o necessitado, amam a viúva, mas tem o mesmo nível de amor pelos irmãos da igreja local e cuida da sua casa. Vamos ficar de pé, querido, vamos adorar um pouquinho. Eu sinto que nós temos que adorar aqui. Santo és, Santo és. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Nós nos rendemos a Ti. Oh Espírito Santo de Deus, Santo, 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 eu te quero, Senhor. Ei, querido, eu não sei, mas sai do seu lugar aí, vem aqui à frente. Você precisa deixar alguma coisa nesse altar. Alguém que precisa deixar algo aqui nessa noite, se mova, se mova, se mova. O Senhor vai rasgar a nossa vida aqui agora. Ah, meu Pai, isso, Pai, o Senhor está rasgando algo aqui em nosso meio. Santo, 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 Santo. Ei, ah, meu Pai, isso é um mover maduro que o Senhor vai criar nesse lugar. Ei, o Senhor está desentulhando os poços. Ele está desentulhando os poços. Ah, Santo, 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 Santo. Eu vou entrar, Senhor. Eu vou cessar esse lugar, Senhor. Eu vou cessar esse lugar, Senhor. Eu estou correndo, eu estou correndo para Ti. Eu estou buscando um lugar aos Seus pés. Eu estou correndo, ei, eu estou correndo para Ti. Eu estou buscando, Santo, Santo.
Santo, Santo, Santo. Espírito. Papai, tu estás aqui nesse lugar. É o Abba Pai, querido. Ele desentulha o teu poço, ele cura esse passado, ele tira essas raízes. Você vai acessar a terra como Josué, como Caleb. Entra nesse lugar. Eu estou correndo. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando ele vem? Aqui, Senhor, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui.